Flamengo, mas antes já vou colocar aqui na tela esse número que compara o desempenho de Ceni e de Domi. Eugênio, a gente vê que o universo é bem parecido, são 27 jogos do Rogério Ceni e foram 26 jogos do treinador espanhol. O desempenho até é parecido também, o Domi até com um desempenho um pouquinho melhor, ou aproveitamento um pouco melhor, mas o time do Ceni tem mais gols marcados e menos gols sofridos. As críticas em cima do Ceni existem, como existiram em cima do Domi. Ou a gente criticava mais o Domi, menos o Ceni? Como é que está esse equilíbrio aí depois dos números que vimos, Eugênio? Não, as críticas existem. Eu acho que são do mesmo peso em cima de um e do outro, né? O outro que teve que sair no meio, acabou não completando o campeonato. Não tem jeito, né? O Flamengo, ele estabeleceu em 2019, sob o comando do português, né, do Jorge Jesus, um nível que naturalmente traria dificuldades aos que viessem depois dele. Se a gente fizer um exercício de esquecer a passagem do Jorge Jesus no Flamengo e pensar o que era antes dele, né, o Flamengo hoje é bem melhor. Né? É bem melhor. Mas sim, não consegue reproduzir tudo que fez o técnico Jorge Jesus. E que engraçado, né? Também não consegue ir bem lá em Portugal, acabou mais uma vez tropeçando nesse final de semana, corre risco de não pegar nem aquela fase preliminar da Champions League. Aliás, não sei, daqui a pouco a gente fala sobre essa história de Champions League e Superliga Europeia. Mas o fato é que a pressão é gigantesca em cima de qualquer técnico do Flamengo, sempre foi, agora ainda mais, porque o sarrafo subiu muito e a torcida não aceita qualquer coisa que seja apenas boa, tem que ser excelente. Marra, você acredita que... Marra, o que você... Fala, Mari, desculpa. Não, se as críticas com o Ceni são exageradas, por que existe essa cobrança tão forte em cima do Rogério Ceni e uma certa insatisfação de parte da torcida? Eu acho que são exageradas sim, Mariana. Eu concordo, eu acho que o volume está meio elevado, sim. O Eugênio já tratou sobre esse assunto um pouco mais cedo, falando dessa ansiedade, né? Não existe. A gente não clica um botão aqui e tem do outro lado um time jogando as mil maravilhas. Eu acho que o Flamengo pode render mais, eu acho que o Flamengo vai render mais. O Flamengo acabou de voltar do período de férias, o Flamengo acabou de levantar uma taça do Campeonato Brasileiro, os jogadores acabaram de começar a jogar, né? São 4 jogos, né, com o time titular, 4 ou 5. Então isso é muito pouco. Não dá para... O Mourinho, bom, é outro assunto daqui a pouco, e o Guardiola falaram várias vezes que ninguém é campeão da Premier League em dezembro. E ninguém é campeão de nada agora, com 4 ou 5 jogos. Os campeonatos são definidos em dezembro, no final do ano. Lá o calendário é diferente, tá, gente? Só para deixar isso claro. Então, existe uma ansiedade muito grande e também uma má vontade com o treinador, que errou, que vai errar e que vai errar de novo. Isso é normal, isso faz parte do ser humano, a gente erra. E um técnico novo como é o Rogério, mas acabou de ser campeão, o Rogério está no mundo do futebol há muito tempo, na gestão de pessoas, ele não está, gente. Ele teve gestão de pessoas e também de administração com o Fortaleza, que tinha uma outra ambição, ele tinha uma outra ambição com o Cruzeiro, e a ambição com o Flamengo é completamente nova para ele. Ele, como jogador, ele viveu isso, mas como treinador é uma situação completamente nova para ele. Então, o calor está meio elevado, eu acho. Mas vocês têm segurança nesse Flamengo para essa fase inicial da Libertadores? Porque aparentemente o torcedor não tem. É para ele se preocupar ou não, Eugênio? Olha, eu acho que o dia a dia que vai dizer pra gente, que vai mostrar pra gente, eu acho que tem que se preocupar sempre, né? O Flamengo eu considero um time dos melhores, um dos favoritos à conquista do título, como era ano passado, e ano passado com o Domi caiu, já com o Rogério, caiu para o Racing, nas oitavas de final, caiu cedo. Então, assim, não é o elenco do Flamengo que vai garantir a ele ganhar a Libertadores. Ele pegou um grupo que tem suas complicações, tem suas dificuldades, e ele vai ter que buscar dentro de campo, entrar com muita raça, muita disposição, entender o que é Libertadores. O Rogério conhece bem isso dentro de campo, acho que ele tem experiência a passar nesse aspecto para os seus jogadores, e traduzir, né, colocar em prática aquilo que a gente sabe que o Flamengo tem, que é melhor futebol do que os seus adversários. Mas na Libertadores as coisas são diferentes, tem muito do psicológico, tem muito da resiliência, tem muito da estratégia,
tem muito de aproveitar as oportunidades, não desperdiçar oportunidades. Então, concentração, foco, porque não é uma competição simples, né? Não é, mas nunca foi e nunca será. Então, tem que estar preocupado, sim, como qualquer um. Qualquer um que entra numa competição como a Libertadores tem que estar preocupado porque ela é dificílima. Vélez, certo, Mari? E a gente vai para a Argentina já, depois tem a União La Calera e a LDU. Esse é o grupo do Flamengo, Mari. Eu ia falar exatamente isso, que logo mais nós estaremos ao vivo, direto lá de Buenos Aires, trazendo mais informações também sobre essa partida do Flamengo contra o Vélez. Marra, uma das broncas assim do torcedor é que ele não vê um crescimento do time do Flamengo. Fala que o Ceni às vezes inventa muito. Você enxerga esse processo acontecendo, essa melhoria, quando você pensa, desde que ele assumiu o final do Brasileirão, o início do Carioca, é uma crescente? Não, eu acho que é com altos e baixos. Eu acho que é com pinceladas de bom futebol, de alguns 4, 5 jogos que o time é bastante convincente, e aí depois ganha alguns outros sem convencer. Eu acho que é com altos e baixos. Agora, ok, ser com altos e baixos quer dizer que então interrompe tudo isso? Ou talvez não deve ter sido contratado antes, né? Acho que deviam entender que o Rogério está iniciando a carreira como treinador. Agora, já que contrataram, já que passaram por cima disso, acho que tem que dar tempo ao tempo, porque o trabalho dá sinais interessantes e dá sinais que são frustrantes também. Eu acho que é preciso ter paciência. Não sei se a diretoria do Flamengo trabalha com esse ingrediente, né, a paciência, porque, diferentemente de um processo eleitoral do Palmeiras, que sim, é verdade, o Bruno destacou, é bem mais tranquilo, o processo eleitoral do Flamengo torna as coisas mais picantes, né? Torna as coisas mais apimentadas. E aí acaba que o Rogério entra como a cabeça a ser pedida, porque um processo eleitoral tá em vigor, né? Olha, a gente volta a falar sobre o Flamengo, direto, inclusive, de Buenos Aires. Ainda vamos falar muito sobre Conmebol Libertadores neste Sport Center, um giro com todos os brasileiros também. Agora, bom dia, Pedro. Está já posicionado, Pedro? Então, essa expectativa para a estreia do Flamengo na fase de grupos da Conmebol Libertadores, Ceni pressionado, como está o clima para essa estreia? Bom dia para você. Bom dia, Mari, Bruno, Marra, Eugênio. Prazer participar com vocês aqui mais uma vez. E é impressionante, já começou a temporada e a gente já fala daquela pressão no técnico Rogério Ceni, campeão brasileiro na última temporada, campeão da Supercopa, tem uma semana, mas de fato tem uma pressão mais externa dos torcedores insatisfeitos, principalmente por conta daquela bordoada dada pelo Vasco no Clássico dos Milhões. Depois, uma atuação bem ruim do time reserva contra a Portuguesa nesse fim de semana. Aí o pessoal estava espumando, a gente tem um termômetro da rede social, não tem arquibancada, mas muita gente espumando, fazendo hashtag fora Ceni. Então é o tipo de pressão que ele vai ter de lidar até, quem sabe, ele conquistar essa torcida com atuações bem convincentes, porque conquistas ele já conseguiu recentemente. O Flamengo viajou na noite de domingo para Buenos Aires, chegou de madrugada, assim, nessa segunda-feira em Buenos Aires, e aí treina nesta segunda, mais daqui a pouco no CT do Boca Juniors, a preparação última pronto, como se dizia antigamente, para esse jogo. O técnico Rogério Ceni não vai ter o Rodrigo Caio nessa partida, ele está suspenso porque foi expulso contra o Racing naquela eliminação, disputa de pênaltis no Maracanã. De qualquer maneira, o Rodrigo Caio jogou contra a Portuguesa, se lesionou mais uma vez e possivelmente não teria condições de jogo. E um detalhe interessante é que ele levou apenas 2 zagueiros de ofício. Gustavo Henrique e Bruno Viana foram os relacionados para essa partida, um indicativo aí que provavelmente o Ilharão deve continuar ali na defesa rubro-negra, porque o Léo Pereira teve um problema de gastroenterite e aí não participou do jogo, foi cortado até da relação contra a Portuguesa e nem viajou para a Argentina ainda se recuperando. Então o Rogério Ceni está na conta do chá ali, como a gente diz, por conta dos zagueiros, e aí fica aquela dúvida, será que ele vai de fato manter o Arão na defesa ao lado do Gustavo Henrique ou do Bruno Viana, deslocando um dos dois para o lado esquerdo, e no meio de campo ele vai manter o Diego, aquele time que foi um pouco criticado por conta de dar espaços
para o adversário, principalmente o Palmeiras naquela partida na Supercopa do Brasil, ou vai voltar com o Ilharão para o meio para reforçar? Tem o João Gomes também, que não foi uma formação tão bem sucedida contra o Vasco, embora ele não tivesse o Arrascaeta. Arrascaeta viajou, não deve ser nenhum tipo de problema. Então a maior questão, creio, é mesmo na defesa e lidar, sem sombra de dúvidas, com essa pressão. Se o Rogério Ceni não conseguir uma vitória até contra o Vélez lá, sem dúvida nenhuma, por mais que tenha o apoio da diretoria, a panela de pressão rubro-negra cresce, porque a insatisfação já vem do ano passado, né? Do ano passado não, da temporada passada, a gente ainda se confunde, mas tem pouquíssimo tempo. Mari. Essa questão do Arão, Eugênio, você lembra que antes mesmo do confronto contra o Palmeiras, eu já levantei aqui se era a melhor fórmula para usar contra o Palmeiras e para o Flamengo seguir jogando, certo? Por mais que tenha dado uma resposta inicial. O torcedor, ele vai se importar com isso de acordo com o resultado, certo? Para jogar Libertadores contra o Vélez, é assim que tem que jogar ou não? Ele tem que repensar essa história de Diego no meio e de Arão do zagueiro? Eu acho que ele, independente do jogo de Libertadores, de Supercopa do Brasil, como foi contra o Palmeiras, o Flamengo tem que ter o padrão dele de jogo. E eu acho que é esse o caminho, essa é a procura do Rogério. Ele vai jogar, seja onde for, da mesma forma. É claro, entendendo uma circunstância de jogo. Mas isso não pode ser um erro? Adaptar um pouco. Quando um técnico... Acho que não, acho que um time quando a gente vê fora o técnico adaptando... Mas não sei, Quando a gente vê um técnico de fora mudando e adaptando, a gente fala, olha, ele joga de acordo com o adversário e consegue ser dominante. Por que aqui o técnico não pode fazer isso? Sim, cada um com o seu pensamento, né? É o que eu disse, me parece... Por exemplo, o Abel Ferreira é um técnico que estuda o adversário e muda a estratégia de acordo com o adversário. Obteve muito sucesso assim. O Rogério não. O Rogério, ele quer impor, até porque é muito da cultura do Flamengo. O Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele quer o time jogando no ataque e jogando bem e jogando bonito o tempo todo. É da cultura do torcedor rubro-negro, ele cobra no mínimo isso, né? E claro, no máximo que ganhe todos os jogos com goleada. E o torcedor, ele se acostumou a ver isso recentemente no Flamengo com o Jorge Jesus. E ele quer que se mantenha esse padrão. Então, a proposta do Rogério é de um time que vai procurar dominar todos os jogos contra todos os adversários, em casa ou fora de casa. É um Flamengo dominante, é um Flamengo que empurra o adversário para o seu campo de defesa e vai trabalhando essa bola até chegar aos gols. Não vejo que ele vai mudar essa filosofia. Acho que ele vai seguir. Ele pode trocar uma peça ou outra eventualmente. E eu acho que ele está certo. Ele precisa afinar como esse time joga. Corrigir os problemas que o time tem dentro desse padrão. Mas ele tem que ter, sim, a ambição e a grandeza de buscar um Flamengo dominante. Repito, corrigindo problemas como bola aérea, como contra-ataques. E essa é uma questão que ele tem que trabalhar com o time no dia a dia. Você pode trocar uma peça ou outra, você pode sair o Diego, entrar o João Gomes. Isso aí é uma coisa do treino de cada jogo, de cada dia, do desempenho de cada jogador. Pedro, você acabou de citar também durante o seu boletim de informações aí que o Ceni tem o respaldo da diretoria. Cresceu o movimento nas redes sociais, pressionando o comandante. Como que fica isso então nos bastidores? 100% tem um apoio da diretoria? O quanto isso depende, óbvio, da fase de grupos da Conmebol Libertadores? Depende demais, né, Mari? O Flamengo, em 2019, campeão no finalzinho. Em 2020, com o próprio Rogério, ele tinha acabado de chegar, mas foi eliminado no Maracanã para o Racing, que era considerado o azarão do confronto. Então, isso já vai pesando nesse sentido. Tudo vai pesando contra o Rogério Ceni, nesse momento de insatisfação da torcida. Na Supercopa do Brasil, ele venceu... Parece que é tipo a obrigação dele, ele apenas evitou uma pressão maior, mas perdeu para o Vasco na quinta-feira, empatou com a Portuguesa, a pressão sobe. Vence o Vélez, ela desce, ou então se perder, sobe ainda mais. E no fim de semana tem Campeonato Carioca, o Flamengo tem que vencer o Volta Redonda no confronto direto para garantir a Taça Guanabara. Quer dizer,
Campeonato estadual não importa tanto assim, mas se ficar atrás do Volta Redonda também na classificação e perder a Taça Guanabara, complica. Então, ele vai ter que lidar com esse dia a dia mesmo, não tem muita outra saída. A diretoria dá um respaldo porque é muito difícil você trocar de técnico no meio dessa pandemia ainda. O Flamengo já lembra do sufoco que foi quando saiu o Jorge Jesus. É muito difícil buscar um técnico no exterior por conta do câmbio mesmo, o euro e o dólar lá em cima. Então, é difícil esse tipo de negociação. E você olha para o mercado brasileiro, qual seria uma outra opção melhor ainda do que o Rogério Ceni, você começar novamente um processo. Então, até o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, tem dado declarações dizendo que está ao lado do Rogério, tem procurado tranquilizar, mas a gente sabe que no Flamengo, principalmente em ano político, não tem tranquilidade nenhuma, principalmente se não vencer. Ô Pedro, essas críticas elas voltaram a aparecer, claro, no momento em que perde ali para o Vasco e tal, mas também na mesma semana em que o Renato perde o emprego. Uma coisa está ligada à outra ou não? Acho que não, Bruno. O Renato, pelo que a gente conversa em bastidores e tudo mais, ele ficou muito queimado com essa diretoria, principalmente ali naquela questão de 2019, que ele recusou um convite no início, essa gestão queria até começar o seu trabalho no clube, gerenciando com o Renato Gaúcho, depois foi para o Abel. O Renato não aceitou, não foi à frente, ficou no Grêmio e depois houve aquela série de declarações provocando o Jorge Jesus, o Flamengo, etc. O Marcos Braz devolveu. Então, por parte até da cúpula mesmo do Flamengo, parece um pouco difícil. Mas futebol a gente nunca põe a mão na fogueira por ninguém, não. Mas e por parte do torcedor? É difícil. Por torcedor ainda há uma implicância também, assim, pelo que a gente acompanha. Também, claro que na hora que o Flamengo está perdendo por 2-0 para a Portuguesa com time reserva, o torcedor pede qualquer um, né? Volta Zé Ricardo, qualquer um. Mas aí depois baixando um pouco a adrenalina, fica um pouco mais tranquilo, não tem, né, essa substituição. Acho difícil, porque o Renato imprimiu duas condições muito difíceis para ele recentemente, né? As questões da goleada para o Flamengo e a goleada para o Santos na Libertadores. Então, isso prejudicou demais, assim, ele não tem uma carta na manga para tentar, de fato, vir para o Flamengo, que ele já declarou várias vezes que gostaria. Então, é uma relação estremecida essa Renato Gaúcho-Flamengo. Acho complicado por hora, mas a gente acompanha passo a passo. É isso, Pedro. Muito obrigada por todas as informações. A gente ainda tem durante esse Sport Center, vamos direto de Buenos Aires, trazendo mais informações também sobre o rubro-negro. Qualquer coisa a gente te aciona, tá bom, Pedro? Bom trabalho para você. Valeu, Mari. Mesmo não estando lá, a gente fica de olho sempre. Hoje em dia, todo mundo conectado, mundo globalizado. Vamos que vamos. É isso, o Sport Center ainda tem muito